Oi, eu me chamo Bárbara e hoje a gente vai elencar 7 pontos que a gente levou em consideração para a gente escolher o nosso apartamento aqui em Montreal, no Canadá. O primeiro ponto não tá em ordem não, tá? Mas a gente vai falar aqui de alguns pontos, eu fiz uma colinha ali, então de vez em quando eu vou olhar pra lá pra poder me lembrar, porque eu não tô muito bem acostumada com esse negócio de YouTube não. A gente resolveu fazer esses vídeos para poder ajudar outras pessoas também. A gente usou bastante YouTube e Instagram de pessoas que passaram bastante informação pra gente e a gente quer retribuir de alguma forma essa ajuda que a gente recebeu de todo mundo. O primeiro ponto aqui da nossa lista é morar mais próximo do metrô ou do ônibus, de um desses dois pontos. Muita gente falava isso pra gente, né, que era super importante a gente morar perto de um ponto de ônibus ou um ponto de metrô, porque uma estação, né, de metrô, né, ponto de metrô. Mas vocês entenderam. Enfim, é melhor porque facilita muito na questão do frio, na locomoção durante esse tempo muito frio. A gente não tá acostumado com esse frio intenso, então pra gente fez uma grande diferença a gente morar mais próximo ou da estação do metrô ou perto do ponto de ônibus. Só que na escolha entre esses dois pontos, a gente preferiu escolher um imóvel que estivesse mais perto de uma estação do metrô. Porque quando você entra na estação do metrô, ela é mais quentinha, então você consegue ficar mais confortável enquanto você espera o transporte. Porque aqui o transporte ele vem no horário certinho, na maioria das vezes. Só que acontece também de atrasar. Então, se atrasa e você está dentro da estação de metrô, é mais confortável do que quando você está exposto no frio num ponto de ônibus. E nem todos os pontos de ônibus aqui têm a cabine. E mesmo quando tem a cabine, ela protege mais do vento do que do frio. Elas não são climatizadas. Então, isso acaba afetando também, né, a nossa escolha. Então, morar perto de um ponto de ônibus ou de uma estação do metrô é super importante. Dentre as duas, a gente escolheu morar mais perto de uma estação do metrô. A gente levou em consideração também a data ou o ano da construção do prédio. É isso porque os prédios mais novos, eles têm um isolamento acústico melhor do que os antigos, porque eles são formados com concreto, então isso acaba ajudando. Entre um prédio e outro, você escuta muito pouco do que está acontecendo lá fora, na rua, por exemplo. Então, mesmo você estando próximo de uma rua super movimentada, você escuta muito pouco ali dentro. Diferente de um prédio antigo, que tem uma estrutura toda de madeira ou quase toda de madeira, então você consegue escutar muito barulho. Pra gente foi super importante, primeiro levando em consideração o nosso bem-estar, porque quando a gente entra em casa a gente não gosta muito de ficar ouvindo barulhos de trânsito, buzina, enfim. E também a questão do sono, porque se você tá numa rua movimentada, isso pode acabar prejudicando o seu sono, né? Meu sono é um pouco leve, então eu prefiro um local que seja mais tranquilo, assim. Imóvel com lavanderia dentro do apartamento. Foi a nossa preferência, a gente escolheu um apartamento assim. A gente levou isso muito em consideração porque os apartamentos que têm lavanderia comunitária, você geralmente tem que pagar. Então, geralmente eles cobram em torno de R$2,50 para lavar e R$2,50 para secar. E a gente achou isso um pouco ruim, primeiro por ser comunitária, então a gente não consegue ter um certo controle. Por exemplo, geralmente elas ficam num andar separado ou num bloco separado e aí geralmente fica um pouco mais distante de onde a gente iria estar morando. Ou é no andar abaixo, ou dois, às vezes até lá no primeiro andar, enfim. E não tem uma lavanderia para cada apartamento, né? Não tem essa necessidade, que ninguém vai estar lavando roupa o tempo todo. Mas pode acontecer de que quando você for para a lavanderia, todas as máquinas estejam ocupadas. Então, é um ponto que a gente teria que levar em consideração na nossa rotina. Talvez a nossa lavagem ficasse frustrada naquele momento e a gente teria que voltar em outro momento para ter que saber se alguma máquina estaria liberada ou não. Outro ponto que a gente ficou um pouco desconfortável de escolher um imóvel que tivesse lavanderia comunitária é que você tem que ficar muito atento em relação à lavagem. Quando você lava, ela tem um tempo de 30 minutos mais ou menos de lavagem e de secagem em torno de 40 minutos.
Então você tem que colocar o relógio ali para despertar, para você se lembrar de tirar suas roupas de lá. Porque pode acontecer, não acontece com uma certa frequência, mas pode acontecer de que alguém que queira usar a máquina naquele momento e as suas roupas estejam ali já prontas, né? Já tá tudo certo, já tá tudo lavadinho, tudo seco. Pode ser que a pessoa tire as suas roupas dali e coloque em algum outro lugar que talvez não seja tão interessante. Então a gente não queria passar muito por isso. Então é uma coisa que é interessante levar em consideração. A lavanderia, estando dentro do apartamento, você tem um pouco mais de liberdade de poder lavar a hora que você quiser. É lógico que você tem que respeitar o horário de silêncio, né? Mas dentro disso você fica mais livre, né, para poder lavar a hora que você quiser. E um outro ponto também é sobre... Ai, eu anotei ali. É sobre o valor que você tem que incluir nessas lavagens, porque você não vai lavar só as suas roupas, né? E mesmo você lavando só as suas roupas, no frio, as roupas de frio, ela ocupa bastante espaço. Então, provavelmente você vai ter que usar mais de uma vez, né, por semana. Até porque você tem as roupas de banho, tem as roupas de cama. Então, são coisas que tem bastante volume, que não tem como você lavar tudo de uma vez. Então, esse custo também você tem que levar em consideração. E pra gente não valeria tanto a pena a gente alugar um apartamento assim, porque a diferença de preço de um imóvel pro outro era muito semelhante, sabe? Então, se tinha a opção de um apartamento que tivesse a lavanderia dentro por um preço parecido, pra gente compensaria mais essa opção. Transporte foi um dos fatores também que a gente levou em consideração, porque eu vim de uma cidade pequena, então quando você mora no centro, né, você tem mais facilidade, mais acesso facilitado a mercados, a preços melhores, a farmácias, e aqui é diferente. O que a gente percebeu é que os bairros eles são muito bem equipados, com boas farmácias de redes grandes, mercados grandes também. Então você não precisa morar no centro para ter todo esse acesso. E mesmo que você more um pouco distante, em 20 minutos, 30, 50 minutos do centro, você tem um acesso muito fácil ao metrô e ônibus que funcionam muito bem, que geralmente chegam no horário. Então você pode contar com esse transporte bem equipado também, porque dentro do ônibus você tem o aquecimento, no metrô você tem o aquecimento também, então é super de boas. Agora, em relação à distância do trabalho, é muito individual essa parte, porque, por exemplo, se você mora a 50 minutos de distância do seu trabalho, não necessariamente isso vai ser ruim. Pode ser que você consiga alugar um valor bem interessante, apesar de ser um pouco mais distante do trabalho, talvez compense no final das contas. Mas depende do tipo de serviço também que a pessoa vai fazer, porque se a pessoa fica muito tempo em pé no trabalho e aí talvez na hora que ela pegue a condução esteja um pouco mais cheio e ela tem que ficar mais tempo em pé durante esses 50 minutos do trajeto do transporte, pode ser que seja um pouco ruim. Então isso é bem particular, sabe? Mas em relação à questão de acesso a mercados grandes ou mercados com bons preços e farmácias, os bairros são bem equipados aqui. A gente achou muito bom. Então, sobre a questão do transporte, seria mais fazer essas contas de onde você vai trabalhar, onde você vai morar e o que você vai fazer. Essa questão do transporte, ela é bem individual, porque você tem que levar em consideração o trabalho que você vai ter, se realmente vale a pena, no dia a dia que a gente vai perceber se realmente vale a pena morar tão distante e se não é melhor a gente morar mais próximo. Então, essa questão é bem individual. Mas em relação ao transporte, ao acesso aos estabelecimentos, assim, nos bairros, eles são bem equipados. Valor do imóvel foi com certeza o top 1 da nossa lista, óbvio. E o que a gente percebeu é que durante o inverno é mais difícil você ter melhores opções ou melhores preços, porque nem todo mundo se muda durante o inverno, então tem uma escassez do mercado durante esse tempo. É lógico que você tem as oportunidades, mas não tem tanta oportunidade assim se for comparado ao 1º de julho. Aqui, 1º de julho é considerado o dia do Canadá, né?
então é um feriado, é quando começam as férias escolares e também é considerado o dia da mudança, porque tá calor, fica mais fácil de você fazer a mudança, então nesse tempo você tem maiores oportunidades e aí você tem melhores preços, melhores opções de imóveis que você possa escolher. O ideal é que você comece a escolher pelo menos uns 2 ou 3 meses antes, porque quando como os contratos vão terminar em 1º de julho, geralmente as pessoas já começam a se organizar antecipadamente para poder sair daquele local. Então, se você se antecipar nessa busca, é interessante também. Você pode começar já a buscar desde o Brasil, e aí depois você vem para cá para visitar as casas, ou se você quiser alugar direto do Brasil, também tem essa opção. Localização do imóvel foi um ponto importante que a gente levou em consideração também, porque a gente presenciou um fato que mexeu um pouquinho com esse lado sobre a localização do imóvel. A gente foi num apartamento que ficava numa rua um pouco íngreme. E como que neva, né, as estradas ficam um pouco escorregadias. Um carro veio do alto da rua e ele veio tentando frear desde o início e ele não conseguia, ele só conseguiu frear lá na frente. No meio dessa rua tinha uma faixa de pedestre. Se tivesse alguém desatento passando naquele momento, fatalmente teria acontecido um acidente. Isso não quer dizer que ali vai acontecer toda vez, mas existe uma maior probabilidade de acontecer algum acidente. Então a gente preferiu não morar ali também por conta disso. Até porque, se a gente tem outras opções, então a gente pode escolher melhor a que melhor atende aos nossos quesitos. Aqui, por exemplo, se você tem a carteira do Brasil de motorista, você pode usar durante 6 meses. E essa facilidade traz um pouco de risco também, porque as pessoas daqui, que nasceram aqui, que vivem aqui, ou que vieram de países que também têm o mesmo clima, elas também passam por situações dessas, né? É como se fosse uma aquaplanagem, você não perde o controle do carro, não é uma coisa que você possa escolher quando vai acontecer. Então, é um ponto que a gente levou em consideração e se você achar interessante, você pode levar também. E a gente acabou levando isso em consideração também para nossa segurança. Aquecimento e ar-condicionado entrou na nossa lista. Pois é. Aquecimento, lógico, a gente não precisa nem comentar muito aqui, é muito frio, então é super importante ter o aquecimento no apartamento. Mas o ar-condicionado também, porque toda a estrutura da casa ela é feita para aguentar um frio intenso. Então você consegue estar aqui dentro, por exemplo, eu tô de blusa e tá menos 15 lá fora. Então aqui tá super tranquilo. Agora no verão, isso é super importante, você ter o ar-condicionado, porque vai estar bem quente. Como a estrutura da casa é feita para receber um frio intenso, é interessante você ter uma forma eficaz de você sobreviver ao calor, né? Um outro ponto que a gente levou em consideração também era se o apartamento ele estava virado para o pôr do sol ou para receber o sol do dia inteiro, e janelões. Esses janelões nos prédios são lindos, são maravilhosos, você consegue ver bastante coisa da cidade, é muito bonito. Mas num dia de muito calor, no período de muito calor, isso acaba sendo bem ruim, porque os vidros, eles recebem o calor e acabam afetando ali o clima da casa. Então, isso a gente levou em consideração também para que a gente não passe tanto perrengue no verão. E o último ponto, não menos importante, porque, como eu disse, essa lista não está em ordem, é visitar o local pessoalmente. A gente achou super importante, a gente fez uma ótima escolha vindo antes para poder visitar os apartamentos pessoalmente, para perceber como eles estão, em que condições eles estão. A gente visitou o apartamento que estava uma parede horrível e o dono não ia pintar, o chão fazia muito barulho. Nas fotos ele era muito bonito, mas o chão fazia muito barulho quando você andava, não precisava nem colocar muito peso, mas pouco de movimento que você fazia na casa já fazia muito barulho, e isso incomodou a gente. Tem a questão também do cheiro de orégano. Aqui o orégano ele é liberado, então se você é alérgico assim como eu,
eu não tenho essa escolha de poder compartilhar um espaço onde eu vou viver com um cheiro tão forte ou com um local que permita fumar. Então, para mim era super importante ter um condomínio que diminuísse essa possibilidade de acontecer, sabe? É lógico que pessoas são pessoas em todos os lugares, vão ter pessoas que vão infringir as regras, a gente sabe disso. Mas se no condomínio não fosse permitido, para mim seria mais interessante. E a gente colocou isso nos nossos quesitos ali também. E aqui não é permitido fumar, graças a Deus. Então a alergia agradece, né? Ela não ataca tanto, apesar do aquecimento aqui acabar secando tudo e atacar rinite, mas aí não tem mais um agravante. Então é um ponto que a gente levou em consideração vir antecipadamente para conhecer os locais. Pessoalmente, entrar na casa, perceber, porque às vezes a pessoa não fuma orégano, mas às vezes tem cheiro de incenso forte por conta do costume e da cultura da pessoa, ou ela fuma um cigarro normal. Então, assim, são coisas que é interessante a gente levar em consideração também. A gente veio antes, a gente veio um tempo antes para que a gente tivesse tempo suficiente para poder visitar os apartamentos que a gente queria ver. A gente já tinha feito alguns agendamentos, alguns funcionaram, outros não, e isso ajudou na nossa escolha final. Eu espero que essas 7 dicas ajude você a encontrar o seu local para você estabelecer a sua nova casa aqui no Canadá, porque pra gente foi super importante isso. Alguns pontos são mais relevantes do que outros, né? Alguns têm mais peso do que outros. A gente chegou até a fazer uma planilha com notas. Um dia eu compartilho com vocês. Mas a gente dava notas para os locais para facilitar a nossa busca, porque tudo aqui é diferente, o número vem antes da rua, então, como eram vários endereços, a gente estava vendo muita casa. A gente fez uma planilha para facilitar a gente enxergar isso tudo, sabe? Como pontuação do que era melhor, do que não era tão bom, assim, porque a gente via opções de apartamentos que eram maravilhosos, mas não tinham os requisitos que a gente queria que tivesse, e no dia a dia isso iria afetar a nossa rotina e talvez o nosso descanso, talvez a gente pudesse estar lavando roupa e descansar mais um pouquinho, e talvez a gente tivesse que dar uma brecada ali para buscar roupa em outro local, na lavanderia comunitária, enfim. Então, são pontos que a gente realmente levou em consideração, ajudou a gente a escolher esse apartamento que a gente está hoje. A gente vai fazer um tour, por enquanto ainda não tem muita coisa, a gente tem esse colchão, tem esse aqui é um edredom, né, e os travesseiros, então a gente não tem muita coisa, e as malas aí que a gente espalhou pela casa. Mas a gente vai construindo aos pouquinhos, a gente tá muito feliz com a nossa escolha. Esse apartamento, ele foi uma bênção na nossa vida, a gente tá muito feliz de morar aqui. A gente tá há poucos dias morando aqui, então por enquanto a sensação tá sendo ótima, eu espero que fique pelos próximos meses assim também. Mas eu acredito que vai ficar assim, a gente vai passar todas as estações aqui, então a gente tá bem empolgado de ver a transformação, assim, da gente olhar ali e ver a neve, daqui a pouco ver o verão, a primavera, enfim. Vai ser muito divertido, a gente tá super empolgado pelas fases, pelas próximas estações. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se te ajudou, você curte e compartilha com alguém que também queira vir pra cá e também queira alguma orientação nesse sentido. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima!